É fundamental blindar esse dinheiro. E nós estamos falando de blindar o dinheiro dos fundos públicos, porque ninguém vai fazer a tramóia com o fundo privado, a não ser que envolva todas as empresas privadas. Aí é uma coisa enrolada, mas os fundos públicos todos, no final das contas, acabam sendo geridos por uma entidade, né, como eu te falei, FUNCEF no caso da Caixa, Previ no caso do Banco do Brasil, Petros no caso da Petrobras, Postales no caso do Correio, que acabam sendo nomeados pelo próprio governo. Então, os gestores dos fundos acabam sendo nomeados pelo governo. Indiretamente, é o governo que controla. Então, tem que blindar. E zelar por isso, de olho no interesse do associado, de olho no interesse daquele que tem o dinheiro no fundo. Só que o governo olha para esse dinheirão todo que eles têm, dizendo assim, poxa, por que não eles investirem em coisas do nosso interesse? Como se o dinheiro do fundo fosse uma extensão do Tesouro Federal, que é o que está acontecendo nesse momento. É bom a gente ficar de olho. Como o governo não tem dinheiro para nada, como o orçamento está apertado, como o governo tem que falar em corte, não quer cortar, mas não tem dinheiro, ele quer que os fundos de pensão comecem a investir em coisas do interesse dele, governo. Infraestrutura e obras do PAC. É bacana? É bacana para o governo, é bacana para o país, mas é bacana para os fundos? Se fosse bacana para os fundos, seria o contrário, os fundos estariam fazendo greve de fome para investir nos papéis, debêntures e outros lastreados em obras de infraestrutura, em obras do PAC. Pois esse foi o tema de uma reunião do presidente Lula, olha só, do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad e representantes da Previ do Banco do Brasil, da FUNCEF da Caixa, do Postales, dos Correios. Tem uma entidade pública que fiscaliza os fundos, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que faz parte de um Conselho Nacional de Previdência Complementar que é totalmente controlado pelo governo, a superintendência do governo. Esse conselho tem integrantes da Casa Civil, do Ministério da Gestão, do Ministério da Fazenda, tem lá o ministro da Previdência, tem lá a BRAP, que é uma entidade que não é do governo, mas mesmo assim é controlada pelo governo, o conselho. E a entidade que isso fiscaliza é do governo. Aí sai uma proposta dessa entidade, dessa superintendência, para que os fundos possam comprar debêntures de infraestrutura, olha só, e fundos de investimento, que eles estavam proibidos de comprar. Atualmente os fundos não podem investir em imóveis e eles têm 3 anos para se livrar da carteira, dos imóveis que eles têm na carteira. Não pode investir em fundo de agronegócio e o governo quer mudar isso. O governo quer mudar isso. Há uma certa posição radical de proibir investimento em imóveis, ok. Imóveis podem ser um bom investimento, dentro de um certo limite na carteira. Alguns fundos tiveram bons resultados, mas a gente viu histórias muito esquisitas também. Então, é preciso que toda vez que o governo começa a tomar iniciativa para tentar mexer nas regras de investimento dos fundos, quando são iniciativas que partem para o governo, a gente tem que ficar atento.